Ciclo 4B, EBITDA. O EBITDA é o Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que a gente fala de lucro antes dos juros, dos impostos, depreciação e amortização. Em português, a gente poderia utilizá-lo como LAGIDA, ok? Quando a gente fala de juros, nós estamos falando na DRE de despesa financeira e receita financeira. Quando a gente está falando de taxes, eu estou falando na DRE de imposto de renda e contribuição social. Então, o que seria o EBITDA? Ele é um lucro. Ele mede um lucro, mas que ele não está na DRE. Então, na DRE a gente tem o lucro bruto, o EBIT, que é o lucro operacional, o LAIR, o lucro líquido. Mas o mercado gosta muito de utilizar o lucro chamado EBITDA, e ele não está na DRE. Então, é pegar o lucro líquido da DRE e fazer alguns ajustes. Então, é pegar o lucro líquido e ajustar 4 coisas: os juros, os impostos, a depreciação e a amortização. É simplesmente pegar o lucro líquido e ajustar pelo ITDA. Juros, impostos, depreciação e amortização. I de juros, T de imposto, D de depreciação e A de amortização. Ajustar é pegar o lucro líquido e trocar o sinal dos juros, impostos, depreciação e amortização. A ideia é qual seria o lucro líquido da empresa caso não tivesse ocorrido juros, impostos, depreciação e amortização. E a ideia por trás é o seguinte: porque os juros, a despesa financeira, a receita financeira, ela está muito ligada à questão de mercado. Então, por exemplo, a minha empresa decidiu pedir muito emprestado para um banco, a gente vai ter muitos juros. A minha empresa decidiu aplicar muito no mercado financeiro, a gente vai ter muitos juros de receita financeira. Os juros, ele está muito mais ligado à questão do mercado financeiro do que à performance da operação da empresa. E o EBITDA, ele mede a questão do lucro, que é parte da sua operação. Então, ter despesa financeira e receita financeira não tem a ver com a sua operação, com o seu business, tem a ver muito mais com o mercado financeiro. E a taxa de juros, ela é definida pelo Banco Central, ela é definida pelo risco do país, então ela é definida por outros fatores que não a performance da operação, ela é definida por muito mais critérios macroeconômicos. Por que a gente ajusta o imposto de renda e a contribuição social também? Porque pagar imposto não tem a ver com a performance da sua operação. Você não é um pior gestor, o seu business não é ruim se você paga imposto. Você tem que seguir a legislação tributária do país que você opera. Então, os impostos não estão ligados à operação da empresa, e sim a uma questão tributária de legislação. E outra questão: quando a empresa tem depreciação e amortização, isso diminui o lucro dela, mas isso não é uma saída de caixa. Eu tenho uma máquina que ela está ficando velha com o tempo, ela se deprecia, mas eu não estou tirando o dinheiro do meu bolso, porque eu já comprei essa máquina. Eu tenho um software que a minha licença de uso está diminuindo, porque eu comprei uma licença de uso por só 4 anos. Essa amortização, ela diminui o meu lucro, mas ela não está ligada ao meu caixa, porque eu já paguei esse software, ele apenas está diminuindo de valor mês a mês pelo tempo, pelo uso. Então, o EBITDA, ele quer medir o potencial que a operação tem de gerar caixa. Então, ele mede 2 coisas. Ele mede, primeiro, quanto a sua operação gera de caixa. Eu quero ver o seu business, o seu negócio, quanto que ele está gerando. E segundo, a gente está pensando naquele lucro que é caixa. Então, por isso que eu não tenho que verificar a depreciação e a amortização, porque embora diminua o lucro, não tenha efeito no caixa. Então, eu quero medir, primeiro, a operação e segundo, caixa. Ele mede o potencial que a nossa operação tem de gerar caixa. Eu só quero ver o negócio. Eu não estou interessado em juros, que está muito ligado ao mercado financeiro. Eu não estou interessado em imposto, porque está muito ligado à legislação tributária do país. Eu não estou interessado em depreciação e amortização, porque não diminui o caixa da companhia. Então, eu quero ver quanto a minha operação gera de caixa. Então, para calcular, é muito simples. Eu pego o lucro líquido e aí eu vou trocar o sinal desses itens que eu não estou interessada. Então, eu pego a despesa financeira, coloco ela positiva para anular o efeito. Eu pego a receita financeira, eu coloco ela negativa para anular o efeito. Eu pego o imposto de renda e a contribuição social, eu ponho positivo para anular o efeito. Eu pego a despesa de depreciação e amortização, eu ponho positivo para anular o efeito. Aí, fazendo essa conta, eu chego no EBITDA. Então, qual seria o seu lucro líquido caso não tivesse juros, impostos, depreciação e amortização? Eu anulo o efeito. Mas eu posso calcular o EBITDA de um jeito bem mais simples. Como eu já tenho o EBIT na DRE, que é o lucro operacional, eu poderia partir do EBIT. Então, em vez de partir do lucro líquido e fazer toda essa conta, eu poderia fazer uma conta muito mais rápida. Eu pego o EBIT e simplesmente somo o valor da despesa de depreciação e amortização. Tanto faz. Os 2 modos a gente chegaria no mesmo EBITDA. A gente tem um cálculo que é bem importante, que o mercado usa muito, que é a margem EBITDA, porque aí a gente consegue comparar empresas com realidades diferentes. A margem EBITDA é pegar o valor do EBITDA que eu achei. Então, o meu lucro operacional deu R$70 mil. Então, o EBITDA é o potencial que a sua operação gera caixa, R$70 mil. E eu divido pela receita, que é o quanto eu vendi naquele período.
Então eu chego ali que a margem EBITDA deu 20%. Então significa o seguinte, a cada R$100 que eu vendo, a minha operação tem um potencial de gerar caixa R$20. Então se o meu cliente vai lá e compra um produto por R$100, a minha operação conseguiu gerar um caixa de 20. Então a margem EBITDA é legal porque eu consigo comparar setores diferentes. Então o meu EBITDA deu R$70 mil. Então a minha operação tem um potencial de gerar caixa de R$70 mil por ano. Mas a minha margem EBITDA foi de 20%. A cada R$100 vendido, a minha operação tem um potencial de gerar caixa de R$20, ok? As empresas, além de utilizar o EBITDA e a margem EBITDA, elas geralmente têm um terceiro indicador que elas usam muito, que é o EBITDA ajustado. E aí ele também é em reais. É como se fosse um outro lucro da empresa, que é um novo EBITDA. Por quê? Porque para calcular o EBITDA, a gente só pode levar em conta essas 4 coisas que eu falei. Juros, imposto, depreciação e amortização. Mas muitas vezes as empresas na sua DRE, elas acreditam que o lucro líquido delas foram poluídos por alguns outros assuntos. Então, às vezes na DRE, a empresa teve alguma receita ou despesa que ela acredita que não tem nada a ver com a operação, que não tem nada a ver com o caixa, e ela também quer trocar o sinal para anular o efeito. Qual seria o lucro caso não tivesse ocorrido esse fator? Só que o EBITDA não deixa, o EBITDA é algo engessado, só deixa a gente ajustar essas 4 coisas. Imposto, taxa, imposto, juros, depreciação e amortização. O EBITDA não deixa a gente calcular mais nada. Então a gente calcularia como se fosse um segundo EBITDA, o EBITDA ajustado. E aí a empresa pode pegar o que ela quiser na sua DRE e trocar o sinal. Então vamos supor que a empresa tinha comprado uma marca e essa marca foi envolvida em um escândalo de uso de mão de obra escrava e essa marca perdeu o valor. Então a empresa tinha contabilizado na sua DRE uma despesa de impairment. Então o lucro dela foi pequeno porque houve essa despesa de impairment relacionado aí à perda inesperada do valor da marca diante dessa notícia que saiu na mídia de uso de mão de obra escrava. Só que a empresa disse o seguinte, não, daqui a pouco a gente já vai esclarecer esse fato, a gente já vai abafar o caso, isso não vai impactar a nossa operação. A gente só perdeu o valor da marca, mas não aconteceu nada no caixa, a gente continua vendendo igual. Então a empresa, ela quer pegar o valor dessa despesa de impairment e trocar o sinal na hora de calcular o EBITDA ajustado, porque ela acredita que isso não é algo que vai impactar o potencial que a operação gera de caixa. Então no EBITDA ajustado, além de trocar o sinal dos juros, dos impostos, da depreciação e da amortização, além de trocar o sinal dessas 4 coisas, eu posso trocar o sinal do que eu quiser na DRE. Então eu pegaria essa despesa de impairment e somaria no cálculo também. E a empresa pode fazer o ajuste da forma que ela quiser. Claro que a gente tem que ficar sempre com o pé atrás. Será que esse ajuste faz sentido? Você acredita que é um ajuste que faz sentido? Você confia nesse cálculo? Ou será que a empresa ajustou só para ter um EBITDA bem alto? Então a gente tem que tomar cuidado. De qualquer forma, a empresa tem que divulgar os dois. Ela divulga o EBITDA normal, que só ajusta as 4 coisas, e ela ajusta o EBITDA, e ela divulga também o EBITDA ajustado, que além dessas 4 coisas, ela pode trocar o sinal do que ela quiser, ok? O EBITDA ele é super importante, por exemplo, quando um banco ele quer verificar se ele empresta ou não para essa empresa. Quanto que essa empresa gera de EBITDA por ano? Qual que é o potencial que essa operação tem de gerar caixa? Outro uso bastante importante do EBITDA é para o investidor. Eu quero comprar ações dessa empresa. Quanto que essa empresa tem um potencial de gerar caixa na sua operação? Então, por isso que ele é um indicador bem utilizado pelo mercado, embora ele não esteja na DRE, ok? Um outro índice bem importante é que é a dívida bruta da empresa. O que é a dívida bruta? A gente pega tudo que a empresa deve para bancos, tanto no passivo circulante quanto não circulante, empréstimos, financiamentos, e a gente soma. Então, por exemplo, uma empresa tem uma dívida bruta de R$100 mil. É tudo que ela deve para bancos, tá? Então, somente dívidas de banco, tanto de curto e longo prazo. Um outro conceito bem interessante que o mercado usa bastante para analisar uma empresa é a dívida líquida. Seria a dívida bruta subtraída do caixa. Então eu pego a dívida bruta, que é tudo que a empresa deve a bancos, e tiro o dinheiro que ela tem em caixa. Então vamos supor que a dívida líquida deu R$60 mil. Significa o seguinte, se a empresa pegasse todo o dinheiro que ela tem no caixa, todo o dinheiro que ela tem na conta corrente, e pagasse hoje tudo que ela deve aos bancos, ela ainda estaria devendo aos bancos R$60 mil. Então se a empresa pegasse todo o dinheiro em caixa e fosse lá e quitasse as dívidas com os bancos, ela ainda estaria devendo aos bancos R$60 mil. E por fim, tem um índice de análise de balanços que é muito utilizado por bancos antes de emprestar, que é dívida líquida sobre EBITDA. Esse é o próprio nome do indicador. Eu pego a dívida líquida e divido pelo EBITDA. Então eu pego a dívida líquida, que é se eu pegar todo o dinheiro em caixa e pagar aos bancos, quanto eu ainda estou devendo aos bancos. E o denominador é o EBITDA, que é o potencial que a sua operação tem de gerar caixa. E aí vamos supor que você encontrou esse índice, dívida líquida sobre EBITDA, deu 3,0. A gente põe sempre em decimal. Significa o seguinte, se a empresa mantiver a sua mesma performance, se a empresa mantiver o mesmo potencial que a operação tem de gerar caixa,
e ela não tiver mais nenhuma dívida com os bancos, ela não fizer mais nenhum empréstimo, nenhum financiamento com o banco, a empresa precisaria utilizar o EBITDA de 3 anos para pagar o que ela deve hoje aos bancos. Então, tudo mais constante. Se a empresa mantiver o mesmo potencial de geração de caixa, mesmo EBITDA por ano, e se a empresa continuar com esse mesmo nível de endividamento, a empresa precisaria utilizar o EBITDA gerado por 3 anos para pagar o banco. Quanto maior esse indicador, pior. Significa que demora muito mais tempo para a empresa pagar o banco. Geralmente isso é um covenant que o banco coloca. Quando o banco empresta para uma empresa, ele coloca algumas cláusulas, algumas condições. Geralmente ele faz alguns índices de análise de balanços e tá tentando um range. Esse índice não pode ser maior que X. Já esse índice não pode ser menor que Y. O banco estabelece esses covenants para monitorar os empréstimos, para que a empresa não faça o que ela quiser e o banco tenha um calote. Então, dívida líquida sobre EBITDA é sempre um covenant muito importante que o banco calcula na hora de emprestar. Olha, empresa, eu até te empresto, mas a sua dívida líquida sobre o EBITDA tem que ser menor que X. Se for maior que X, a gente tem que conversar e provavelmente eu vou exigir que você me pague hoje o seu empréstimo, se você quebrar esse covenant. Porque aí você vai ficar numa situação muito mais complicada, você vai estar muito mais endividado, você vai ter que aguardar o EBITDA de muitos anos para pagar o banco, e aí eu vou ter um risco muito grande de calote. Então eu vou querer que você me pague imediatamente a dívida. Então ele é super utilizado, esse indicador de dívida líquida sobre EBITDA, na hora que o banco empresta para monitorar a saúde financeira do cliente dele.